Você que nos ouve pela Rádio Montanhesa FM, nós estamos aqui hoje com um convidado especial e nós vamos falar de um assunto muito interessante, muito pautado, né? Nas empresas, é mais comumente pautado em empresa industrial, mas tem sua aplicação na área rural também. E para falar sobre segurança do trabalho, nós estamos aqui com o João Paulo, técnico de segurança do trabalho, consultor pelo programa Senar e também consultor livre para livre contratação, tem seu escritório ativo aqui em Campo do Meio, né? Campo do Meio, e tem uma experiência já vasta atuando na área de segurança. 10 anos de segurança, está soprando aqui para mim, mais de 10 anos atuando na área de segurança do trabalho. João Paulo, boa tarde, obrigado pelo convite, por ter aceitado estar aqui conosco. Faça umas considerações finais sobre você, quem é, como trabalha. Faz um merchanzinho aí pro pessoal que está ouvindo. Boa tarde a todos os ouvintes aí. Meu nome é João Paulo Andrade Moscardini, eu sou técnico de segurança trabalho com segurança trabalho há 10 anos e sou instrutor do Senar Minas e sou consultor na área de saúde e segurança no trabalho na região de Campo do Meio, Campos Gerais, Boa Esperança e região. Trabalho aí, né, nessa prestação de serviço da saúde e segurança no trabalho, a gestão da saúde e segurança no trabalho, conforme a NR31, que é a norma de saúde e segurança no trabalho do meio rural, que obriga aí o empregador e os empregados a fazer a gestão da saúde e segurança no trabalho, aplicando aí técnicas administrativas, técnicas e de ordem pessoal para realizar a saúde e a segurança do trabalhador no meio rural. Muito bem, João Paulo, nós estamos aqui ajustando alguns detalhes aqui no estúdio e você que está nos acompanhando, aproveita esses 2-3 minutinhos, esses 2-3 minutinhos para ir convidando o seu amigo, avisando o seu vizinho, manda um WhatsApp. O assunto é interessante, porque às vezes a gente pensa assim, segurança do trabalho, né? Tem uma diferença, segurança no trabalho, né? E entre outras coisas, nós vamos mencionar aqui a NR31, e nós estávamos falando no off, a abrangência dela para pequenos, grandes, médios produtores. Você precisa se informar para que não seja pego de surpresa ou não tenha nenhuma desventura, né? E sabendo informado, você possa tomar decisões. E aí, João Paulo, eu queria te perguntar, eu já queria introduzindo, você na sua experiência, e o tópico 1 da nossa pauta é gestão da segurança da saúde no trabalho rural. Existe risco? E quais são os riscos assim mais comuns que acontecem no meio rural? Existe sim. O risco é grande. A agropecuária do Brasil aí hoje é um dos grandes causadores de acidente de trabalho, devido à sua evolução rápida. E sua pujança também, né? Sim, e principalmente a mecanização, o que tem trazido os riscos diversos para a saúde e a segurança do trabalhador, riscos como riscos físicos, riscos químicos, riscos biológicos, riscos ergonômicos e riscos de acidente. São os mais comuns e os que mais geram acidente do trabalho, doença ocupacional e mortes. O Brasil hoje é o 4º maior causador de acidente de trabalho no mundo. No meio rural? No meio rural é o 5º colocado, tá? Não está muito longe. Em acidentes de trabalho aí e acidentes de trabalho com mortes. Acidentes comuns, assim, João Paulo, que assim, rotineiramente na sua lida aí você sempre encontra uma decepação de dedo. Sim, comumente os mais comuns são quedas de objeto sobre o trabalhador, e aí que geram várias lesões, né? Como cortes, né? Dilaceração, amputação, fraturas e hemorragias, intoxicações, muito comum também no meio rural. Uma dica, João Paulo, que a gente poderia dar, uma dica assim
óbvia, mas óbvia agora, né? Porque a gente está no dia a dia, às vezes está ali correndo doido para terminar um serviço, fechar o expediente, ou mesmo começar um expediente. Por exemplo, eu estou ali aplicando, eu vou aplicar um defensivo, e às vezes poderia lavar as mãos. Sim, é atenção. A palavra de ordem é atenção e planejamento. Com as grandes transformações aí, o ser humano está cada vez mais ansioso. É o que faz com pressa, que ele... né? Isso, né? Que faz com que ele não observe aí o óbvio, né? E o básico para a sua saúde, para a sua segurança. E acaba aí tomando um ato inseguro e se envolvendo aí num acidente que às vezes pode custar a sua vida. É verdade. Em questão de segundos, vários trabalhadores perderam a sua vida, perderam a sua saúde, perderam parte do seu corpo, dos seus membros, por não observar regras básicas de segurança, como usar um equipamento de proteção individual, ou planejar melhor a atividade que vai realizar. A grande maioria dos acidentes acontece por falta de planejamento. E você falando aí me faz lembrar, então vamos só situar um pouquinho, você que está ouvindo o programa Olhar Facica, nós estamos falando aqui com o João Paulo, técnico de segurança do trabalho, consultor técnico do Senar, já com mais de 10 anos de experiência, e nós julgamos importante trazer esse assunto, porque uma é a capilaridade agrícola da nossa região, né, uma região amplamente produtiva, e nós temos muitos produtores que trabalham. Então você que está ouvindo, avisa o vizinho, olha, estão falando, sintoniza aí na 97,1 FM, estão falando sobre segurança no trabalho rural, e é óbvio que é extensivo a outras atividades também. E nós estávamos falando, João Paulo, dessa questão da gestão dos acidentes. Como é que eu sou um produtor médio, grande ou um pequeno, posso me prevenir? Já vou planejar. O que você quer dizer com isso? Amanhã eu vou pulverizar folhas, vou pulverizar os pés, eu vou carpinar, é isso? Não somente, né? Isso é a atividade principal, né? Às vezes a que vai gerar a atividade de trabalho. Mas primeiro passo, né, é a preparação, que faz parte aí do planejamento. Saber o que vai fazer. Saber o que vai fazer. Aí seleciona o equipamento. Exatamente, né? Primeiro, o trabalhador não pode chegando, simplesmente, né? Entre aspas, metendo a mão na massa, né? E primeiro ele tem que pensar, observar, analisar o ambiente de trabalho, observar os riscos que envolvem a atividade de trabalho. Primeiro de tudo, né, é saber o que está fazendo, né? Ter um treinamento, uma capacitação. Para manuseio de alguns defensivos agrícolas. Exatamente, para manuseio de todos os equipamentos, como defensivo agrícola, ferramentas manuais, ferramentas autopropelidas, ferramentas de corte, né, ferramentas, né, que o trabalhador utiliza no dia a dia de trabalho. A primeira coisa é saber o que está fazendo, ter uma capacitação, um treinamento, né, saber planejar a atividade, preparar os equipamentos, preparar o ambiente de trabalho, os equipamentos de proteção individual, observar os equipamentos de proteção coletiva e ter procedimento operacional. Isso, POP, né? O POP. Procedimento operacional padrão. Isso. Eu lembro muito dessa expressão quando eu trabalhei na indústria. Tudo tinha o POP. Aí você ia num departamento, você já checou o POP, aí tem que trocar de roupa, trocar o calçado, trocar a calça, porque às vezes fica parecendo chatice. Ou, entre aspas, frescura. Porque eu tô aqui na roça, porque você quer que eu troque a bota, por exemplo. Você pode contextualizar para nós, João Paulo? Sim, né, normalmente, né, existe essa resistência aí em relação à troca de equipamentos, né, porque dá trabalho, dispõe de tempo, né, e o trabalhador tem essa resistência em colocar o equipamento para realizar determinada atividade. Então, às vezes ele fica com preguiça, ou às vezes ele tem pressa, ou às vezes ele está ansioso demais para terminar a tarefa e acaba não fazendo esses tipos de procedimento. Ou mesmo uma inobservância, vamos dizer assim, muito frágil. Eu fui criado assim, meu pai fez isso a vida inteira, eu nunca tive nada. Agora vem você com essas frescuras de colocar protetor na canela. Não, eu faço isso desde os 12 anos. Isso, é o velho costume, né, antigo, que foi passado dos
antepassados, né? Do avô para o pai, do pai para o filho, né? O que entende que a atividade rural, que é o meio rural, agropecuária, a roça, assim como eles chamam, né? Não é uma empresa, eles veem como a casa deles, o quintal da casa deles. Então isso eles cresceram trabalhando né? Cresceram vendo os pais trabalhando e depois, né? Adquiriu essas atividades aí ao longo do tempo, por né? costume, né? Por costume, e não por técnica. E não por técnica. E às vezes também não teve oportunidade de estar realizando um treinamento, uma capacitação. Nesse sentido. Nesse sentido, né? Entra um importante alerta para que quando você vai comprar alguma coisa na sua cooperativa ou na sua loja favorita aí de preferência, observe bem a instrução do vendedor, exija dele uma instrução para que você faça bom uso do equipamento, do defensivo e leia o manual. Se você não quer ler, consulte um agrônomo, consulte um veterinário, consulte outros técnicos para que você tenha o objetivo primário, que é o uso daquele produto ou daquele instrumento, e obviamente tem os seus resultados na lavoura. E o mais importante, não adianta nada você ter 20 safras boas se na 21ª você não vai poder usufruir dela, né? Lembrando que quando se fala de saúde no trabalhador, segurança do trabalhador, a primazia é o ser humano vivo. Então não adianta nada o cara pegar também 60 litros de defensivo agrícola, aplicar os 60 litros, investir uma fortuna naquilo que não é barato, aí depois quando vem a safra, o bem-aventurado está no hospital, gastando toda aquela benesse que poderia ter, ou em alguns casos não pode nem usufruir, são eternamente problemáticos com a coluna, eternamente com problemas respiratórios, cardíacos, etc, etc. A lista é grande para a medicina para explicar a inobservância de hoje para um futuro muito próximo, né? É isso aí. O número é alto, né? No Brasil, de doenças. Para você ter uma ideia, a média de acidentes de trabalho, segundo aí o INSS, são de 700 mil vítimas de acidente de trabalho por ano no Brasil e de mais de 2.500 mortes por acidente de trabalho no Brasil. Isso somente no emprego formal. Tá? Fora o que a gente nem fica sabendo. Exatamente. Né? É interessante definir o que é acidente de trabalho, porque às vezes a pessoa pensa que o acidente de trabalho é só aquela grande laceração, aquele grande machucado ou aquele momento que foi preciso ficar encostado. Não, o acidente de trabalho, ele vai... Pode falar para nós? Sim, acidente de trabalho é aquele que ocorre, né, no exercício do trabalho, né, a serviço da empresa, né, no horário normal de trabalho. O trabalhador exercendo uma atividade de trabalho ou, né, na ida ou vinda para o trabalho, né, que nós chamamos aí de acidente de trajeto. Também é considerado acidente de trabalho. Então, enquanto o trabalhador estiver à disposição da empresa, né, ou do empregador, ele já está, né, em trabalho, né, já está trabalhando. E aí vamos entrar no segundo tópico. Quais são as responsabilidades do empregador? Não sei se vai dar para a gente fazer esse filtro didático, separar o empregador do empregado. Quais são as responsabilidades? Você já deu a primeira dica. Sim. As responsabilidades do empregador, né, é garantir, né, a saúde e a segurança do trabalhador, isso é um direito constitucional, um direito, né, pétreo, do trabalho, né, do trabalhador, né, e também, né, a responsabilidade do empregador informar todo e qualquer tipo de acidente. Ele tem também a obrigação de dar manutenção, né, o suporte básico para a vida do trabalhador, né, em caso de acidente, e informar o INSS, o Ministério do Trabalho, né, através da CAT, que é a Comunicação de Acidente de Trabalho. Muito bem. Então, ao trabalhador, ao empregador, ele compete a ele, desde a saída, se ele fornece o transporte, desde a saída da casa dele para o trabalho e depois do trabalho até a casa dele de volta. Na rotina normal de trabalho, né? No percurso normal de trabalho. Isso. Me tirou uma dúvida. Há um tempo atrás, quando eu trabalhei numa metalúrgica, a gente recomendava que o funcionário não utilizasse o uniforme fora do horário de trabalho. Ainda é válida essa regra? O uniforme é
uma vestimenta, ele não é um equipamento de trabalho. Isso está ligado mais no procedimento interno, o procedimento interno da empresa. Né? Isso é o uniforme, ele não é um EPI. Tá? O EPI, ele sim, né, não pode ser usado fora do trabalho. Ele é um equipamento de proteção individual que tem que ser usado no local de trabalho. Agora, o uniforme, não. O uniforme, isso está mais ligado aí à questão de regulamento interno da empresa. As empresas, às vezes, não gostam, né, que os seus trabalhadores saiam com uniforme, né, por questões internas mesmo, às vezes segurança, às vezes, né, outro motivo, mas a obrigatoriedade de se usar na empresa é do equipamento de proteção individual. Muito bem, então nós estamos falando aqui da responsabilidade do empregador. Então, para ficar didático, o empregador tem que traçar um mapa de risco, tem que fazer um plano de emergência, acontecendo o acidente, como vai proceder, para onde nós vamos, se for de intoxicação, vamos aonde, se for picada de animais peçonhentos, como proceder, e se for uma queda simples, como proceder, etc, etc. Então, o empregador fornece um mapa de risco, uma rota de fuga, se for necessário, né? Aconteceu, nós estamos falando de propriedade rural. E agora, qual é a obrigação ou responsabilidade do empregador, João Paulo? A responsabilidade do empregador, né, são várias. Tá? O empregador, quando ele, né, contrata um trabalhador, ele assume, né, responsabilidades. Do empregado. Responsabilidade do empregado. Do empregado, sim. Então, do empregado, o trabalhador, no caso. Né? O empregado, ele tem também várias obrigações, que é de cumprir as normas e os procedimentos pré-estabelecidos pela empresa e pelas leis, né? No caso, a nossa NR 31, e também zelar pela sua saúde e segurança e a de outras pessoas, dos seus colegas de trabalho. Então, eu não posso, enquanto empregado, se você for o meu empregador, você é meu patrão, eu não posso me negar a usar, por exemplo, uma bota. Eu não posso me negar. Exato. Eu não gosto, posso falar isso? Não. É obrigação do trabalhador utilizar todo e qualquer equipamento fornecido pelo empregador e principalmente, né, o de segurança. Né? O equipamento de proteção individual, ele é uma determinação legal, até pela uma outra norma regulamentadora, que é a NR6, que exige que o empregador forneça o equipamento para o trabalhador, né, de graça, né, sem cobrar dele, e que exija o uso. E a obrigação do trabalhador é usar o equipamento enquanto estiver, né, trabalhando e exposto ao risco que o equipamento vai proteger. Certo. E aí nós teríamos, então, um mapa de risco com as suas 3 graduações, né? Informando para o trabalhador qual o risco que está naquele ambiente de trabalho por exemplo, quais as medidas de proteção que ele tem que utilizar. Isso. Medidas como, se no ambiente de trabalho foi informado, se no mapa de risco foi informado que no ambiente de trabalho tem ruído, né, a obrigação do empregador é fornecer o equipamento de proteção individual para o trabalhador, o fone de ouvido, auricular, né? O protetor auricular, e a obrigação do trabalhador é utilizar o fone de ouvido, né? o protetor auricular. Sim. E aí nós temos até 2 tipos, né? O tipo concha e o tipo plug. Isso. O tipo concha é para ambiente